Olá, muito boa noite. Agora 21 horas e 1 minuto desta quarta-feira, dia 20 de fevereiro de 2019. Está no ar ao vivo, direto pelo canal 14 da NET, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, o nosso Estação Hamburgo. Você acompanha a nossa Vale TV também através dos nossos aplicativos para Android, iOS, através do nosso site valetvplay.com, através do nosso Facebook, horários alternativos aqui pelo nosso canal 14 ou no nosso canal no YouTube. O nosso Estação Hamburgo tem um oferecimento de Mercator, feiras e eventos. A nova cara da moda estará em evidência no SIC, em Gramado, de 20 a 22 de maio. Tecnolar, seu eletro parou, estragou, quebrou. Conheça a nossa assistência técnica. O que você precisa está na Tecnolar. Central de alarmes, manter em segurança quem se ama não tem preço. Monitore com a Central de Alarmes. Brown Móveis, personalidade, estilo, conforto e requinte. Acesse braumóveis.com.br e Sebratel, global como a internet, gaúcha como você. Sebratel é velocidade na internet. Muito boa noite, senhoras participantes dessa bancada. Muito boa noite. Obrigado pelo carinho da sua audiência, os nossos telespectadores. Noite de quarta-feira, uma bancada feminina. Pra gente falar de futebol, é isso? Com certeza. Ingrid gosta de futebol? Assisto porque meu marido é muito fanático. Qual é o time dele? É gremista. Além de tudo, é um homem inteligente. Bastante. Né? É. Bruna gosta de futebol, Bruna? Não, mas Qual é teu time? só do Inter, mas... Então, por isso que não gosta de futebol. Não tem como aprender a gostar de futebol. Não adianta. Qual é teu time, Suzana? Grêmio. Tá, então, seja bem-vinda. Volte sempre, mais vezes, esteja conosco aqui. Patrícia Rosa, preciso perguntar? Gremista, claro, então, né? Não estaria retornando Já essa estava bancada tudo aqui. combinado, eu acho. Hoje à noite, um jogo muito especial, né? O Corinthians de São Paulo, segundo maior torcida do Brasil, recebendo o nosso Avenida aqui de Santa Cruz do Sul, né? O Periquito, a avenida que faz essa campanha nos últimos anos, sob a batuta desse hamburguense, o Fabiano Dait. Para nossa alegria, está fazendo um lindo trabalho lá, levou seu time a essa segunda etapa do campeonato e está feliz da vida com o resultado que vem conquistando. A gente está torcendo muito para que o Avenida faça bonito e, representando o nosso Rio Grande do Sul, chegue mais longe no futebol. Mas, futebol à parte, a gente vai falar de muitas outras coisas aqui nessa noite. Eu quero receber com muito carinho a Ingrid, estreando nessa bancada aqui. Ingrid Sherdin Melo. Isso mesmo. Boa noite, Ingrid. Muito Prazer boa noite. te receber aqui, seja bem-vindo. Prazer todo meu. Muito obrigada Design pelo gráfico. convite. Exatamente. Isso vai bem com que combina pizza junto? Combina com tudo. Combina com tudo. E, na verdade, um pouco mais além, né? Eu sou designer gráfica desde bem novinha, porque eu fiz um curso técnico. Depois eu fiz graduação, me formei na Fevale. E depois eu fiz mestrado em design estratégico na Unicinos. Tá? Então, o estratégico, ele é um pouco mais diferente, né? Ele é mais amplo do que só o fazer, não. É muito mais do que o operacional. Né? Então, ao invés de eu ser contratada somente para fazer um folheto, ou só para fazer uma marca de uma empresa, ou qualquer outra necessidade que a empresa tenha, a parte do estratégico, ela subentende uma investigação muito mais profunda dentro das empresas. Porque, às vezes, a empresa ela não sabe qual é o problema que ela tem, qual é a necessidade que ela tem, né? E, às vezes, ela se confunde, né? Eu posso achar que eu preciso desenvolver um catálogo, mas, na verdade, eu precisaria, antes disso, de um reposicionamento de marca. Então, o estratégico, ele entra dentro da empresa, ele faz uma investigação muito mais profunda, que é o que a gente chama de imersão, né, na parte de meta-projeto, ou seja, é antes de fazer efetivamente. E aí, toda a fase analítica, onde a gente prevê muito mais lá na frente. Bom, hoje eu tenho um status da minha empresa.
Mas daqui a tantos anos, qual vai ser o cenário dessa minha empresa? E esse cenário, por vezes, ele não é um cenário único. Eu posso ter mais de uma alternativa de projeto, né? Então, as soluções que se apresentam dentre esses cenários, elas são múltiplas e são diferentes, né? Então, como que eu cheguei nessa atuação tão diferente assim, né? Bom, já comentei, né? Fiz o técnico, fiz a graduação e fiz o mestrado. Trabalhei em muitas empresas antes, aqui na região do Vale dos Sinos. Trabalhei em agência de comunicação, agência de publicidade, trabalhei em escritório de design. Fui para Porto Alegre, trabalhei lá também. Trabalhei com clientes de grande peso, Tramontina, Jaqueval, Uzi Fashion, Capodarte, Dumont, né? Depois eu fui para o Grupo Sinos, aqui Jornal NH, Revista Lançamentos, Jornal Exclusivo e Revista Like Magazine, né? Participei desde a fundação, na verdade, da Revista Like Criação Magazine. do projeto gráfico. Criação do projeto gráfico. Participação desde o início da identidade, do nome, quais eram as editorias que deveriam ter na revista, qual era o posicionamento, qual era a sua estrutura, né? Qual era o seu público. E também fiz ali no grupo um trabalho muito importante que não existia até então. Eu fundei ali o núcleo de criação. Então, até então, existiam vários profissionais qualificados na área da criação, mas eles estavam dispersos e divididos em vários setores. Então, nós criamos o núcleo, fizemos a união desses setores e aí fortalecemos o trabalho de criação. Trabalhei lá bastante tempo e aí eu sentia, né, que estava pronta para um momento de empreender. O fato de eu também ter me tornado mãe, eu acho que muitas mulheres têm essa movimentação, né? Quando tem uma mudança assim tão expressiva na vida, se arriscam, né? E ousam, né? Foi o que eu acabei fazendo. Então, eu abri a minha empresa de design, comunicação e estratégia, que é a Design de Raiz, né? Por que raiz, né? Porque eu penso no estar enraizado no processo estratégico dentro da empresa. Então, qualquer tipo de necessidade é possível a gente atuar. A empresa precisa de marca, precisa de revista, precisa de embalagem, precisa de sinalização, precisa de consultoria, né? Precisa de um curso interno dentro da empresa de capacitação para os funcionários. Enfim, então essas são as grandes atuações que eu tenho exercido. E, em paralelo a isso, eu tenho um grande amor pela docência, né? Na verdade, desde que eu me conheço por gente, eu coloquei lá, desenhei no meu boletim do pré, que eu queria ser professora, né? Então, hoje eu estou atuando na Universidade Fevale, aqui em Novo Hamburgo, e nas Faculdades Integradas de Taquara, onde eu atuo lá nos cursos de comunicação e design, e aqui no curso de design, né? Então, dou disciplinas de identidade corporativa, propriedade industrial, metodologia de projetos, sinalização, design gráfico, enfim, uma diversidade de disciplinas. Tudo bem. Falando em raiz, Suzana Eber. Muito boa noite, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço o convite de estar aqui. Por que falando em raiz? Por causa da árvore, do nosso projeto. Essa coisa bonita que a gente está fazendo para a nossa cidade e agora está expandindo para outras cidades também, com o apoio de empresas. Olha que coisa linda isso muito aqui, inteligentes. Isso é o nosso mimo, né? O nosso presente para cada apoiador. A cada final de edição a gente tem essa lembrança aí, que o pessoal tem gostado bastante. Representa muito, né, o que a gente está fazendo. Esse marketing limpo. Marketing. Deixa eu pegar aqui esse outro material. Esse é um material de conclusão, Rodrigo, do nosso projeto, né? Esse aqui é um material de um dos nossos apoiadores lá de Ivoti, que a gente está conseguindo ampliar. A gente já tem uma edição iniciando em Cachoeirinha, uma edição iniciando em segunda edição em Ivoti, e aqui a gente já está indo para Isso aqui é a muito quarta. da essência do que o projeto é composto, né? Exatamente. Que é o plantio de árvores. O plantio de árvores, né? Rearborizar as nossas cidades. Exatamente. Isso nasceu do que nasceu o nosso projeto? Ele nasceu do seguinte: queremos arborizar, precisamos disso. Como que a gente pode fazer isso com recursos próprios? Não conseguimos atender essa demanda que a gente gostaria. Então, o que a gente fez? Bom, vamos transformar isso num projeto de marketing inteligente, marketing limpo. Né? Eu estava mesmo conversando com a Ingrid agora Gostou, Ingrid? nos bastidores, Com certeza. que a gente estava trocando umas ideias, porque ela também é do marketing, que é bem interessante. Tá tendo uma adesão bem legal das empresas. A gente gostaria que tivesse muito mais, né? Que muito mais empresas pensassem no que isso representa.
Quantas Novo Hamburgo plantou nos últimos anos? Novo- Só o projeto de você. Só o nosso projeto já deve ter plantado mais de 300 mudas. Puxa vida. Certamente mais de 300 mudas. E a gente já vai para a 4ª edição. O projeto consiste no quê? A gente planta as mudas, a empresa apoiadora, ela tem essa placa, conforme tu colocaste ali agora para mostrar para o pessoal, né? Essa placa fica durante 6 meses. Após 6 meses ela é retirada e o que fica? Para a sociedade, para a nossa cidade? As árvores. árvore. Tu poder estacionar o teu carro lá numa sombra de uma árvore, tu poder respirar melhor, enfeita a cidade. E aí os benefícios são infinitos, né, Rodrigo? E a segunda parte do nosso projeto, que é essa parte aqui, se quiseres dar uma olhadinha, Vamos. é o quê? Por favor. É a cartilha de educação ambiental que a gente distribui para o máximo de alunos que a gente conseguir, de 2ª e 3ª série. Por que dessa cartilha? Porque também não dá um resultado que a gente quer somente plantar se as pessoas não se conscientizarem que precisam cuidar, né? Então a gente quer fazer o seguinte: vamos conscientizar os pequenos, eles já vão crescer com essa mentalidade de que precisam cuidar, de que precisam plantar, né? Aqui também tem alguns dos nossos apoiadores, que o Rodrigo mostrou ali. Vamos fazer questão de citá-los, né? Caim Liaison, Rede Instituto da Face, a Jomo, RB, Sicredi, Controller, Tecnolar e Grupo Embaçu. Entre outros que a gente teve também, Forte Sol, Esse é desta temporada, dessa né? temporada. A gente já teve aqui é de Voti, esse aqui é de Novo Terceiro Hamburgo. ano do projeto. Terceiro ano do projeto. A gente vai começar já a 4ª edição. Tu sabe que eu acho que a gente devia construir as cidades no campo por causa do ar puro, né? Gosto da ideia. Eu faço essa brincadeira sempre, porque evidentemente as cidades foram construídas no meio de uma floresta, no meio de um campo, em qualquer lugar do... Porque a gente acaba estragando uma coisa que é tão linda e tão fundamental para nossa vida. né? Exatamente. Olha o que a gente está assistindo agora nesse verão chuvoso. São Paulo, Minas, sobretudo, Rio de Janeiro, um horror, né? O que tem de Santa Catarina agora, Consequência do quê? desbarrancamento. Consequência do mau uso. A erosão faz parte também do processo Exatamente. natural. Exatamente. Mas a gente acelera isso, né? Me lembro em Exatamente. Ilhotes, Santa Catarina, uns anos atrás, que Horrível. varreu, né? É muito triste isso. E um dos objetivos, o principal objetivo, na verdade, do nosso projeto é esse. O que a gente pode fazer para mudar esse cenário que nós estamos contribuindo para estragar, né? Infelizmente. O que a gente pode fazer por isso? E a gente pode fazer por isso. Esse é um bom projeto para a gente voltar a respirar melhor, né? Além de usar... Eu não consigo usar bicicleta, né? Não sei mais andar de bicicleta. Eu também não. Se deixar eu andar de cavalo, eu acho que eu compro um cavalo para andar por Novo Hamburgo. Assim. Troco pelo meu carro, tranquilo. Patrícia Rosa, muito boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, meninas. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês e mais uma vez contigo, Rodrigo. Grata pelo convite. Feliz de estar contigo preparando a segunda temporada do nosso Circulando, né? Estamos aí já quase E que iniciando. história é essa tá? dessa palestra, hein? A gente tem que se reinventar, né, Rodrigo? No ano passado, a Vale TV me lançou esse desafio, então, do programa. Eu acabei agora buscando um curso, que, no caso, é de formação de palestrantes, mas a ideia do curso era me aprimorar para poder estar mais apresentável aqui quando tu me Sempre foi uma convida. pessoa de trás das câmeras até então, né? De trás, os Organizando, bastidores. realizando muito bastidores. Isso, bem dos bastidores. Então eu pensei, vou me aprimorar, vou fazer um curso. Daí eu busquei a Apresentarte em Porto Alegre e lá acabou me despertando esse lado que eu tinha assim ali com 20 anos, não vou falar a idade real agora. Faz uns aninhos que eu gostava muito de escrever sobre as situações assim diárias e de comportamento e tal. E eu vejo muito no meu trabalho, então da área de eventos, que eu tenho que me colocar no lugar do meu cliente. Eu trabalho muito a empatia, que é poder me colocar no lugar do meu cliente e externar na sua festa, no seu evento, a sua essência. Aquilo que ele realmente quer, a sua personalidade, eu consegui dar a cara do cliente para o evento. Então, eu trabalho muito a empatia. E, com isso, eu desenvolvi a palestra que é Saia da Casinha, mas não desça do salto.
Porque hoje em dia é muito fácil, as pessoas... É normal, é todo mundo, né? Ninguém é santo que nunca desce, assim, sai da casinha. Quem nunca? Que, né? Quem nunca? Quem Então, nunca? essa foi a frase, né, que eu usei, o slogan. Quem nunca saiu da casinha? Mas a gente pode lidar com Apesar que agora fechou o alternativo, né? Diminuíram radicalmente as possibilidades aqui no Vale do Sul. As opções. Então, veio essa inspiração, né? Num dia de aula, eu vou falar sobre a empatia, sobre o bom senso, sobre a gentileza. Hoje as pessoas acabam fazendo tudo muito no piloto automático. Tu já acha que é obrigação quando uma pessoa abre a porta do banco para ti, não fez mais que é obrigação, tu nem agradece. Ou tu passa lá, o cara para na faixa de segurança e tu passa de nariz empinado porque era obrigação dele. Então a gente trabalhar mais isso até no nosso trabalho, com os nossos colegas, se colocar no lugar do colega. Por que aquele colega está tendo uma produtividade menor? Né? Talvez 5 minutos de conversa com ele vai fazer toda a diferença no rendimento dele, no astral, situações familiares. Então, a palestra surgiu como essa inspiração, daí o professor desafiou, daí eu tenho uma coach, a Enedina, disse, vão fazer, vou criar o problema, vou marcar a data, e a gente organizou em 20 dias assim, essa preparação, e foi bem legal. As pessoas compraram a ideia, assim, a meta era ter um público de 40 convidadas, que foi realizado lá na CIST em São Leopoldo, né, através da Mais Saber, e foi legal essa experiência para mim, como vocês me lançaram, tipo, vou fazer uma palestra agora, né? E aí, com essa a aceitação, esse apoio e a troca de experiência que a gente teve lá, foi bem gratificante. Saia da casinha. Mas não desça do Não salto. desça do salto. A senhora conhece algum lugar também? Bruna Monteiro, esse nome não me é estranho. Muito bem-vinda. Bruna Boa. Letícia Boa Monteiro. noite. Falando bom pela estar primeira aqui. vez nos microfones do nosso Estação Hamburgo. Da Estação Hamburgo, que eu já tive no Desig, já Ah, tive pois por aí, é. né? A Bruna trabalhou quanto tempo com a gente, Bruna? 2 anos. 2 anos, continua trabalhando com a Vale TV, num novo momento profissional dela, mas com muito carinho por 2 anos. Foi nossa editora, cinegrafista, master em vários momentos também, redatora em vários momentos também, né, Bruna? O que precisar. E hoje é videomaker, desenvolve alguns projetos também com a Vale TV, alguns projetos com parceiros da Vale TV, né, com os nossos programas. Mas há quanto tempo na Vigília Nerd? Desde 2017. O que é Vigília Nerd, Bruna? A Vigília Nerd é um site de cultura geek nerd em que a gente fala sobre cinema, sobre séries, HQs, sobre games, trazendo notícias, trazendo críticas, trazendo opiniões, trazendo um pouco desse mundo. A gente tem site, tem nosso canal do YouTube com os nossos vídeos, tem o podcast que está no Spotify, Torre de Vigilância. E a gente vai construindo esse caminho, mostrando, eu faço cobertura de eventos, a gente já teve por 2 anos no Festival de Cinema de Gramado, na Comic Con nos Estados Unidos, na Comic Con aqui no Brasil, e buscando mostrar para o nosso pessoal desse mundo e chamando mais pessoas para o mundo nerd. É impressionante como as pessoas não compreendem o universo do audiovisual, né? Realmente. Que é não só cinema, né? TV, games, né? Um universo riquíssimo, gigantesco, o mundo inteiro. E no Brasil não é diferente, né? Sim. Eu No Brasil cresce cada vez mais, na verdade. Eu não sei se tu acompanhou o movimento que a Ancine fez. Os vídeos da Ancine, foram 6 vídeos que a Ancine fez falando do mercado visual. Daí sempre tem uma pessoa falando assim, que audiovisual, isso é coisa de Sim. desocupado, e aí... As pessoas não levam muito a sério, mas está crescendo bastante. São bilhões. São Questão bilhões de cultural, reais. questão... na minha opinião, também, o curso Publicidade e Propaganda na Universidade Fevale, e, na minha opinião, hoje, basicamente, não tem o que tu fazer e não te mostrar. Tu tem que estar nas redes sociais, tu tem que mostrar, faz um vídeo mostrando o que é a tua loja, ou falando sobre o teu produto, te mostrando. Eu acho que tem que estar tudo integrado. É assim como as mídias sociais, o audiovisual tá ali junto, de várias formas expressivas, como o marketing, como cultura, de várias formas. Falando em cultura e falando em cinema, como é que tá o Oscar? Ansiosíssima. Já assistiu tudo? Tô quase lá, faltam algumas coisinhas, mas já tá tudo ali no esquema pra Já assistir dá até pra domingo. marcar, assim, curtir aqueles teus preferidos? Ou eles são exatamente os preferidos das Não, bancas de apostas de Hollywood e Londres?
Lembrando que o Oscar vai ao ar domingo, né, às 22 horas, vai ser exibido no canal da TNT. Antes tem o Tapete Vermelho, que é uma parte que eu adoro também. Adoro. Quando é que vai fazer ele, o red carpet lá? Espera uns anos que eu tô lá, tá? Mas eu gostei muito de Nasce Uma Estrela, que é o filme da Lady Gaga, né? Ela é a atriz principal, mas o filme do Bradley Ela Cooper. cantora atuando como... Ela cantora atuando como ele. atriz. Na verdade, fazem mais de 10 anos que uma cantora não foi indicada como atriz principal de um filme, né? E ela foi indicada, daí isso sim é uma coisa inédita na história, que ela foi indicada como melhor atriz e por melhor canção original, por Shallow, se não me engano, que é a principal música ali. O filme é dirigido pelo Bradley Cooper, né, que daí faz o par dela no filme, um papel excelente, tanto como diretor como ator, né. Mas tem ótimos filmes também, um dos favoritos está entre Vice, né, que é o filme sobre o Dick Cheney, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, do George W. Bush, né. Também Roma, que é uma obra magnífica, mas assim, tem que estar preparado para aquela experiência completamente... Roma que não passa em Roma. Exatamente. Mas no vilarejo de Roma... Exatamente. É um filme assim, tá na Netflix agora, todo mundo pode No assistir. México, né? Exatamente. Tá sendo indicado por melhor atriz também, melhor filme. Melhor diretor, Alfonso Cuarón, que ele também já ganhou de melhor diretor em 2013 por Gravidade. Isso é bem legal. Nos últimos anos, 3 diretores mexicanos estão liderando ali com o Pra melhor alegria filme. do Trump, né? Que é de Isso todo aí, jeito vamos construir aquele torcer mundo, pro né? Alfonso justamente para isso também, porque também mostrando muita capacidade mais nessa obra, né? Tem acompanhado cinema, Ingrid? Tenho. Faz parte da tua vida? Faz. Eu olhava muito cinema, eu olhava 4 filmes por dia lá quando eu tinha, sei lá, 14, 15, 16 anos. Infelizmente não sei o que acontece, desconecta, assim, não consigo. Meu ritmo também diminuiu bastante por conta das atividades de trabalho. Também era cinéfila? Bastante, muito mais. Sempre gostei muito, gosto muito de drama, né? Gosto também do gênero de terror, gosto bastante. Gosto. Dos filmes indicados agora, não vi muitos ainda, mas estão na lista. Eu vi A Esposa, tá? Que é a Glenn Close, né? Tá maravilhosa, eu acho que realmente é a melhor Chegou a hora produção dela. Chegou a hora dela, né? É sensacional. O que é muito interessante é porque os protagonistas, né, tanto ela quanto o esposo dela no filme, eles são idosos, né? Não é comum a gente ver filmes com protagonistas com maioridade. Mas E acho é que sensacional isso a anda se relação. rompendo, assim, de uma forma muito positiva, né? Exatamente. Produzido Miss Daisy lá atrás, né? Anos 80. É da minha época, no final dos anos 80, começo dos anos 90, mais ou menos. Né? E o outro filme que eu vi que está fortemente indicado é o Bohemian Rhapsody, né? Então, os dois que eu vi no momento que eu achei espetaculares. Ganha o né? que o Bohemian? O que eu acho que ganha? É. Acho questão de trilha, com certeza, ganha alguma coisa. Aí- Mas eu não Aí a acho. trilha tá prontinha, né? Mas não acho que venha para melhor filme. Tem outros um pouco mais aptos ao troféu, né? Um baita filme, o Rami Malek talvez ganhe. Não como seria a ator, minha não. primeira escolha, até porque o Christian Bale vai estar magnífico. Mas ele tá cotado muito ali, muito forte. Talvez ele ganhe, assim, mas vamos ver. Tem acompanhado cinema, Suzana? Infelizmente, eu não consegui acompanhar nesse último ano. A minha vida é bastante corrida. Eu tenho o Projeto Arborizar. Eu também trabalho dentro de uma indústria. Eu sou analista de comércio exterior. Danço também. Então, Dança onde? eu danço no estúdio da Juliana Lorenzoni, que Eu já sabia, né? Vamos falar, É vamos que fazer já, o merchan pra Juliana e exatamente. pro Julio. Exatamente, que já esteve aqui, eu já assisti ela aqui contigo, Isso. né? Maravilhosa. Maravilhosa. Eu adoro ela, é um ídolo para mim. Então eu danço com ela, a gente tem um espetáculo anual, então daqui a pouco começam os ensaios, então tu imagina, não dá conta de tanta coisa. Gosto muito de cinema, costumava acompanhar o Oscar, o Tapete Vermelho também adoro. Porque ela falou ali, Ver os sim, adoro. vestidos ou o pessoal falando mesmo? Não, eu que é? gosto mesmo de ver o que eles estão comentando, os vestidos Decote também. de uma, um Os racho da vestidos outra. também não tem como não olhar, né? E gosto bastante, mas realmente eu tô falhando assim com o cinema devido a essa demanda de coisas. Mas eu quero assistir a maioria desses filmes aí, mesmo depois do Oscar. Tu ganhou isso por quê? Quero ver. Vou conseguir, sim. Paty, também gosta do red carpet? Também. Eu acompanho anualmente. Como a Suzana, deste ano não consegui acompanhar muito, não assisti os filmes, mas é certo que vou estar lá assistindo. E Pelo jeito, vocês não vão ao cinema.
Ao cinema. Depois que eu tive Maravilha. meu bebê, eu Adoro não fui cinema. mais. Quanto tempo de... Ele tem 2 anos e 2 meses. Então já faz pelo menos 2 anos, 2 meses que não Pelo vai mais. menos. Não, Também eu parte. fui no. Um ano assisti e meio, o- eu acho. Eu assisti o Aquaman, pra não dizer que eu não assisti, o ano passado. eu É, assisti. ele tá indicado em categorias. Não tá. Ó, É, a gente já fez tá. uma lista de esnobados do Oscar e que ele poderia ter. É, não, mas tem coisas muito boas, inclusive o filme de terror Hereditário, que é. É verdade, Muito fantástico. bom. Um dos mais aterrorizantes. Então Exatamente. você também viu, já viu algum O filme? Mas o Hereditário eu Aquaman vi. poderia ter sido indicado para categorias técnicas, assim como Vingadores tá lá. É, eu sou fã, assim, do universo Marvel e do universo DC, Ai, então, entra lá mais no Marvel. site, então. Eu larguei o cinema quando começou a tomar conta. Nada contra, assim, sei lá. O que aconteceu Sim. com o Tio Patinhas e as Mônica vai ter agora a turma da Mônica Laços, Mas com não personagem, atores reais, tá em breve nos cinemas. E o Tim, a turma da Mônica Tim, não entendo ainda também. Eu parei no tempo. Ai, adorava. Eu sei lá o que tá acontecendo comigo. Acho que tô ficando velho mesmo. Só falta começar a chamar os bonequinhos que as crianças brincam de esses macaquinhos, que nem minha avó falava. Ah, os macaquinhos de vocês ali. Falta isso pra mim, viu, Paty? Não é Mas bonequinhos, action figures, tá? Isso não vai dar, não vai lá mesmo, action figure, não. Tu gosta de cinema? Gosto bastante. E como é que tá acompanhar cinema hoje? É Netflix mesmo? Netflix, é. Não tem muitas opções. E também não né? tem variável Netflix, é isso? Não. Discordo. Ou Não, existe, né? Não, existe, Essa é a existe, provocação, mas é o que popularizado. tem Eu Netflix. tenho. Também tem Netflix? É aquela coisa de assistir séries daí, né? De 3, É. 4 episódios junto, quando consigo. Fazer aquela temporada, A uma temporada virada, toda. assim, de Isso. sexta até segunda. É, assim. mais ou menos isso. Agora, quando chegar o inverno, dá pra colocar séries em Casa de dia, Papel né? 3 já saiu? Oi? Casa de Papel 3 já saiu? Não, ainda não. Mas foi a 2 tá A pronto terceira- 3, né? Não sei. Não tá Não, anunciando essa a eu não três? assisto. Tô meio por fora, assim. Oi, Desculpa, falar não do tem como mundo, acompanhar tudo, tá? falar do mundo de séries e cinemas e tu não assistiu uma delas? Eu comecei Casa de Papel, mas não me prendeu. Não me assistiu. prendeu. Achei Mas o hype alguém muito alto, não compartilha consegui. da mesma Não coisa que eu. consegui. Porque todo mundo disse, não pode ser que tu não goste de Casa de Papel. Gente, eu não aguentava mais, eu larguei. Na primeira eu também temporada, não não consegui. consegui. Terror parece um gênero desprezado. assim. Com certeza. É. Por quê? Primeiro porque aquele terror assim que só te dá susto ou que é muito sangrento, ou ele é muito repetitivo e as pessoas não gostam, né? Ou realmente algumas pessoas têm medo, né? Dependendo do filme. Eu vi tanto. Não tenho medo do filme, tenho medo de dormir depois do É, filme. pode ser. É diferente. Eu vi tantos filmes que algumas de terror, que algumas temáticas acabaram realmente ficando repetitivas e eu não achava mais graça, né? Mas, por exemplo, Hereditário, né, que Sim. foi um dos que tu citou, foi um filme que eu vi e eu vi ele 2 vezes no mesmo dia depois, de Nossa. novo, porque ele é tão estranho. E ele é tão diferente, mas ele realmente é aterrorizante. Só que ele não é um terror de te assustar ou alguém que vai correr atrás de ti e te matar. Mas eu não vou contar, porque senão eu estrago, né, o filme. É, Mas ele é muito interessante a de se ver. trama dele É muito diferente. diferente. Quem é Por que é o quê? escritor? Porque tu espera uma Ou é só coisa roteirista? e acontece outra coisa completamente diferente. Mas é roteiro ou é alguém, um escritor famoso de terror? que Não, eu não fez? sei de quem é o filme. Não, é roteiro. É É. roteirista? Até É. onde eu sei, sim. Eu me lembro de Stephen King, né? Cemitério Maldito. Ah, sim. Cemitério E- Maldito agora vai ter Cemitério um Maldito é um remake. horror, aquele filme. Eu que amo, eu sou muito fã, principalmente Nossa. dos filmes de terror dos anos 70. Meu filme preferido de terror é O Exorcista, né? Clássico. Com certeza. Eu já não olho. mas eu o- sou, acho que parecida contigo, Rodrigo. Na Depois semana não consigo passada, dormir. Patrícia, eu contei essa história com estação, eu repeti porque ela é boa demais. Um amigo meu que mora em Lincoln, Nebraska, aqui de Novo Hamburgo, tinha certo informático, o Rodrigo, a esposa dele, a Patrícia, a filha. A família toda morando naquelas casas do meio oeste americano, com porão e sótão. E aí ele fez um post dizendo, 1h da manhã e alguém bate no meu porão, bate na porta do meu porão. Nossa, que medo. E ele botou a foto daquela porta de porão, né? O que eu faço? Daí ele botou lá as opções, sai correndo, chama minha esposa pra ir comigo lá embaixo. Eu Gente, faz muitos anos que eu não olho. Eu só disse pra ele, né? Só faz questão de pedir pra abrir bastante a câmera, né? Porque sempre é pegadinho. Quando tá com a câmera fechada, os caras te pegam mesmo, né? Então, eu acho... Eu gosto de um suspense. Suspense eu gosto. Comédia bastante. Daí a gente vai rir bastante. Gostoso demais. A gente precisa fazer um breve intervalo e na volta vamos conversar mais com essas mulheres maravilhosas. A gente vai para um breve intervalo. Volta já já.
falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Cansado de ter que se preocupar com a limpeza do seu ambiente de trabalho? Contrate a Jampro e ganhe tempo para o que realmente importa. A Jampro é a rede de franquias líder mundial em limpeza de estabelecimentos comerciais e está presente no Brasil desde 2011. As equipes usam equipamentos e produtos químicos importados e seguem um processo de gestão simples e eficiente, o que possibilita a entrega de uma limpeza mensurável e com resultados garantidos. Peça já o seu orçamento. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de IPs dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal, empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal. Estamos de volta, o programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai pro intervalo, e a gente continua falando de filme de terror aqui. Tem que mudar o gênero na série de intervalo. Mas Ninguém vai dormir hoje, eu acho. Cada um de nós aqui lembrando das histórias. E quando você se reunia com a família, com os amigos, para falar de filme de terror assim de noite? Era ótimo Quem isso. nunca? Quem nunca? Era Quem ótimo nunca? isso. Também, né, Ingrid? Normal. Senhoras, vocês falaram de comunicação, a Patrícia falou da importância da comunicação. Está aqui uma maneira fantástica de fazer comunicação diferente, inovadora. Né? Comunicação ligada a uma ação socioambiental. Que crise é essa que a gente vive na comunicação, Ingrid? Ou a gente não vive crise? De certa forma, sim. A gente vive uma crise, ou a gente pode dizer que a gente vive um momento de transformação. Né? Não só na comunicação, mas Seremos acho que... todos borboletas depois desse momento? Ou não sobrevive quase ninguém? Essa é a pergunta. Talvez uma seleção natural. Uau! Né? Quem conseguir se reinventar, né? Que eu acho que é o necessário. E não só na comunicação, a gente tem presenciado muitos modelos de negócios, né, mudando. Há reportagens, por exemplo, que indicam que a profissão que os nossos filhos terão ainda não existem, né, por exemplo. Então, isso significa que existem muitas coisas diferentes que irão surgir de acordo com as tecnologias, né, as atividades que os jovens de hoje fazem, principalmente, e os interesses que eles têm. Mas a relação com a comunicação é porque durante muito tempo a gente viveu em um modelo convencional de uma mídia tradicional. Né? Então, colocava o meu anúncio no jornal, colocava o meu anúncio numa revista e pronto. Quem podia né? chegar numa TV, uma mídia de massa. Muito difícil o acesso. Né? Principalmente pelos valores, né, de mídia serem muito altos. Mas a produção, né? Caríssima. Produção. E o processo realmente ele era muito caro, né? O que fazia com que os valores ficarem
inacessíveis. E hoje a gente tem uma transformação completa nisso, né? Então, por que é que eu vou gastar, né, muito dinheiro em um anúncio que às vezes pode não me dar retorno, né? Enquanto eu tenho redes sociais em que eu invisto muito pouco e eu alcanço muito mais pessoas, né? Mas não quer dizer, por exemplo, já que todo mundo anuncia no Facebook, ali é o meu melhor canal. Talvez não. Depende de quem é o teu público e onde está esse teu público, né? Tem determinado público que está no LinkedIn, que está no Instagram, que está no Facebook, que está em blogs, que está no YouTube, que está em outros sites da internet. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso identificar qual é a característica das pessoas que vão consumir o meu produto e o meu serviço e como eu preciso falar com elas. Talvez, para as pessoas que vão consumir o meu produto ou o meu serviço, uma folheteria ou um outdoor ainda seja a melhor estratégia. Ou talvez não, né? Então, eu preciso ter essa identificação de como comunicar para fazer a comunicação assertiva. Então, a gente vive em um momento em que eu não tenho uma classe de pessoas homogênea, né? As pessoas têm interesses diferentes, elas têm particularidades, né, muito específicas. Então, eu preciso falar com essas pessoas de diferentes formas, né? A gente fala muito na era da pós-verdade, né? Que momento é esse que a gente está vivendo? Talvez porque não existam mais verdades absolutas, né? Eu poderia ter a minha verdade, cada um de nós poderia ter a verdade, ou então, não uma verdade, mas interpretações, né, daquilo que a gente acredita. Então, eu não posso dizer que o meu ponto de vista é superior ou é mais correto do que o teu, né? Nós temos pontos de vista diferentes e é através da nossa empatia, da nossa comunicação, né, da nossa educação, que a gente vai conseguir equilibrar essas verdades ou não verdades, ou interpretações, ou pontos de vista. Ontem, Rodrigo, eu compartilhei um link de um post que foi colocado sobre a Carolina Herrera, falando que a mulher, depois dos 40 anos, não é legal usar calça jeans, porque é coisa de jovem, que a mulher não deve usar biquíni, várias situações assim, preconceituosas. E entre outras ali que ela colocou. Daí eu publiquei lá no meu Face assim, concordo e discordo, daí ainda botei uma risadinha. Eu me visto de uma forma mais discreta e clássica, mas acho sim que as mulheres podem, de 40, 50, pode usar mini saia, biquíni, e aí acabou se desenvolvendo ali uma discussão sadia e tal, né? Mas a gente vê como, às vezes, as pessoas também se ofendem com uma situação que tu coloca, porque em determinados comentários deu a entender, assim, que eu estava sendo preconceituosa, no sentido, sim, a mulher pode, eu uso o que eu quero, tal, mas a gente tem que usar o bom senso. Eu coloquei no final até da minha observação, né, da questão do bom senso, porque a gente vê uns exageros desnecessários. Então, é inevitável, assim, não é que tu vai fazer um julgamento, cada um se veste e se comporta da forma que bem entender, mas daí que está essa questão. O que é a verdade para mim, o que é o que eu gosto, a minha preferência, não é para ti, né? E eu acho que se a gente consegue fazer uma discussão sadia, né? Eu coloquei meu ponto de vista e eu vou respeitar o da Bruna, que também comentou, o teu, sem eu impor a minha verdade para ti. Quando a gente consegue ter essa responsabilidade, né? Essa compreensão, assim, de respeitar o outro. Daí isso é bem legal, e essa questão do, assim, tudo pode, desde que tu respeite a ti mesmo, aos demais, tudo pode dentro do bom senso. Exatamente. Mas esse bom senso, quem determina bom senso daí? Acho que é quando tu não está invadindo agredindo o espaço do outro, agredindo o outro, eu acho que daí tu está no bom senso. Vamos falar de novo, aquela deputada de Santa Catarina que fez um decote lindíssimo, por exemplo, e algumas pessoas acharam que não era de bom tom. Sobre isso eu tenho uma ótima colocação. Mas aí o deputado federal estava com a namorada, a esposa no colo, né? Enquanto também. o Bolsonaro Qual estava é o de limite do chinelo. Quem determina o bom senso? Enquanto o Bolsonaro estava de chinelo, uma calça esportiva, um
blazer aberto, todo torto, totalmente, então, se é para seguir essa postura, ele também não estava de acordo, é nosso presidente, né? Mas não entrando nesse mérito, até com a fala de cada uma, eu também comentei no post da Paty, acho que é bem empatia em tudo que a gente vem falando até agora no programa sobre isso. A palestra da Paty foi ótima, recomendo, A Bruna acompanhou. as próximas edições, assim, que realmente, assim, a gente precisa ficar se lembrando dessa questão, assim, e na internet, eu acho que hoje a internet, para internautas, no caso, assim, não quis dizer de forma do marketing, assim, mas para internautas é um ambiente extremamente tóxico. Muito. Porque raros são os ambientes que nem ali da Paty, foi todo mundo foi comentando de forma educada, cada um vai colocando, mas basicamente tudo que tu vai colocar, tu vai ser taxado de extremista, tu vai ser colocado para um lado, tu vai ser colocado numa caixa, e isso a gente faz fora também. A gente tá fazendo isso o tempo todo, julgando as pessoas. Porque, não discordando, concordando com a Carolina Herrera, fantástica, super elegante, mas... E daí, ela deu dicas, mas não estou discordando dela, mas ela deu dicas, entendeu? Quer aceitar, não quer aceitar, é o corpo do outro, vamos se aceitar, a gente está nessa... Acho que a época de transformação, ela é geral, e todo mundo tem que acompanhar esse novo pensamento que está se gerando. Tem dois movimentos que parecem que se contrapõem. A gente vive momentos da formação de opinião individualizada, né? Eu não fiz... A Patrícia é uma formadora de opinião, as pessoas chamam ela para falar, para experimentar e falar dos produtos, né, Paty? Isso. E a gente vive um momento onde as pessoas não querem ouvir ninguém, só querem falar. Eu li um artigo há certo tempo atrás que ele falava, existia um jogo bem antigo que se chamava Opinião, um jogo de tabuleiro, né? E aí o artigo trazia a seguinte questão: talvez a gente esteja levando a nossa opinião sério demais, né? Não que a gente não tenha que ter o nosso ponto de vista, a nossa interpretação. E se a gente acredita em muitas causas, né, a gente precisa defender. Claro, por vezes, se isso for nas redes sociais, a gente vai chegar a discussões, né, muito indevidas, né, indesejadas. Mas, às vezes, a gente se agarra demais naquilo que a gente acredita, quando a gente poderia estar aberto a outras visões e até a crescer, né, com essas visões diferentes. Fortalecer o nosso ponto de vista ou mudar um pouco, por que não? Eu acho que, né, às vezes, nem pelo mudar, creio, eu sou super adepta a isso, vamos abrir nossa cabeça, mas às vezes a gente se fecha tanto que a gente se fecha para experiências da vida em geral. Exatamente. Porque, um exemplo, né, mas, tal pessoa é assim, eu não vou andar com ela, não vou falar com ela. Picolé de feijão, assim, uma coisa que tu não experimentaria. Exatamente, assim, de repente aquilo ali vai te agregar de uma forma, vai ser teu sabor que tu preferido, nem imagina. Entende? Então, de repente, a gente fica muito... A gente cria a ideia de que a gente tem que ter opinião sobre tudo e fica muito bitolado naquilo, né? E às vezes tu ouve a outra pessoa, né? Eu tenho que nem da própria palestra, agora eu já estou pensando num outro assunto. Tu tá ali discutindo assim, ó, se eu posso te ouvir, no caso, eu tô com uma ideia formada ali da linha que eu vou seguir. Se eu ouço a tua experiência, por que eu não vou mudar? Por que eu vou pensar assim, não, mas eu já determinei que eu vou falar dessa forma. Então, eu ouvi uma outra experiência, eu posso mudar. Então, não é aquela coisa, eu tenho minha opinião e eu fico com essa mas até o mudar final. não é fácil, né? Não é fácil. E a gente tem as nossas verdades também, né? Também, mas eu acho que a gente tem que estar aberta, como a Bruna falou. Tem que estar aberto. Talvez tu vai vir e vai acrescentar alguma coisa no meu pensamento. Então, eu não sou a dona da verdade. Né? De novo, não é aberta a mudar, mas somente a escutar e... Sim. Eu não analisar quero um mudar minha outro ponto de opinião, vista. mas tu está falando, eu te respeito e eu gostaria de te conhecer e te Mas entender. precisa também despertar empatia, Claro, né? com Senão certeza. não para te ouvir. Sim, com certeza. Chega rasgando, eu mando, né? Chutando. Com certeza. Tá nervoso esses momentos, assim. O que tu tem enxergado dentro dessa nova comunicação visual, sobretudo, do querer do cliente, dessa necessidade de experiência, né? De experimentação, né? Ótima palavra da vivência, que tu citaste. né? E também vejo que o cliente muitas vezes quer uma coisa sempre absolutamente inovadora, Muito disruptiva. Não dá para também reinventar a roda todo dia, né? Falaste várias palavras aí muito importantes, né? Inovação. Sim, é importante a gente pensar em inovação, porque nós estamos vivendo no século XXI, né? O século XXI, ele não é mais o século da industrialização, que era o século XX, né? Que já passou. Então, agora nós estamos em um momento de inovar. Mas inovar não é só inovar utilizando uma tecnologia, né? Um recurso que alguém inventou agora. A gente pode inovar em processos, né? Na maneira de agir, né? Como pessoa, né? Isso é inovação. Bom, o cliente, lógico, ele quer sempre uma coisa muito diferente porque ele quer ser diferente dos demais, né?
Então, se um determinado segmento, né? Eu sou uma empresa de comunicação, todas as outras empresas de comunicação estão falando a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, se comunicando do mesmo jeito, eu vou tentar encontrar ali um nicho, uma palavra, um segmento, uma expressão que me diferencie dos demais, né? Esse diferente precisa ser estratosférico, Tu fala completamente na criação diferente. de novos modelos mentais, por exemplo. O que não é todo dia que se faz também. Não é todo dia que se faz. surge um Gatorade, um isotônico. Não, como com forma certeza que não. E, na verdade, nenhuma dessas marcas também surgiu de uma hora para outra com um modelo Mas completamente diferente. Foram pensadas. E isso é uma coisa que ela é ao contrário do ritmo que a gente está vivendo hoje. Muito bem. O mundo está muito acelerado, eu tenho muita tecnologia, eu tenho muita rede social, eu preciso das coisas para ontem, né? Não mais para amanhã. É sufocante. Só que se eu não parar para pensar e analisar, eu até posso ter uma solução amanhã, mas talvez essa solução não seja mais adequada. Então, sim, eu tenho que fazer rápido, porque senão a gente fica muito para trás, com certeza, mas eu tenho que fazer esse rápido com um pensamento estratégico e analisando. E eu vejo assim também. Posso participar, Rodrigo? O que eu percebo muito, assim, então eu tenho esse contato bem direto, assim, com os clientes, com sentimento, com emoção. Hoje, qualquer produto que tu for vender, na minha opinião, ele tem que te despertar uma emoção para tu comprar ele. Tu tem que gerar ele tem que te gerar uma conexão. Porque até os próprios anúncios hoje que a gente vê da publicidade, não é mais tu fazer uma arte ali linda, maravilhosa. Não. Tu tem que fazer com que o cliente se conecte com o teu produto ou com o teu serviço. Então eu diria que hoje essa questão assim, de tu despertar o sentimento, despertar a experiência no cliente, é justamente nesta questão do sentimento. E também de levar ele, tirar ele um pouco da rotina desse dia a dia corrido, assim, trazer ele para um lado mais de descontraído. Isso que tu está dizendo, principalmente dentro do design estratégico, tem uma vertente que fala muito sobre o que a gente chama de ou design para experiência ou design para emoção. Hoje a gente não vende mais um produto ou um serviço. A gente vende experiências. Por quê? Vocês devem, por exemplo, se lembrar de uma música que escutaram na infância, em algum determinado momento da vida, e quando vocês escutam aquela música de novo, vocês lembram do que aconteceu. E isso acontece com um cheiro, com um gosto, né, com alguma coisa que vocês tocam. O que é isso? 5 sentidos. Né? Então, se eu tenho uma memória fixada por uma experiência, significa que eu vou ter uma relação com aquele produto ou com aquele serviço muito mais significativa. Né? Para se conectar melhor. Exatamente. Então, se eu vendo uma experiência completa para o meu cliente, mas como é que eu posso fazer isso? Por exemplo, no meu ponto de venda. Né? Eu posso ter um cheiro no meu ambiente. Quantas lojas desenvolvem a sua fragrância? Eu posso ter uma iluminação agradável. Às vezes a gente entra dentro de uma loja e não sabe por que se sentiu desconfortável e sai. Às vezes a luz ela é incomodativa. Né? Eu posso ter cadeiras ou estofamento que tem algum tipo de textura que seja agradável, né? Como tem lugares que te abraçam. O cheiro da Amy Martin, por exemplo, né? Quem conhece, eu adoro associa, o cheiro da Amy Martin. É fantástico, tu quer entrar, tu quer comprar. E tem lojas que daí tu pode ir lá e realmente comprar essa fragrância, né? Claro. E eu acho também que nisso entra uma coisa que é uma moda que eu acho fantástica, que hoje em dia, restaurantes, lugares, é legal você ter as opções veganas, vegetarianas, sem glúten, sem tal coisa. E muitos fazem só porque, tem que ter, tá na moda. E que seja, tá fazendo uma coisa legal e é essa questão que gera emoção. E tu tá fazendo a inclusão, tu tá pegando a emoção. É isso de vender uma árvore com a tua marca. É nisso que daí tá virando uma moda que algumas empresas fazem meio que por uma obrigação social, assim, mas que vira se transformando para coisas boas acontecerem, né? Como é o projeto dela, assim. Eu acho isso cada vez é uma coisa uma crescente muito grande. Quando tu chegou lá no primeiro ano desse projeto, não fala de quem fechou, fala de quem não fechou. Como é que... Não precisa dar nomes também, tá? Como é que foi a recepção dessa ideia inovadora para aqui? Rodrigo, vender o piloto desse projeto foi um desafio muito grande.
Eu até Tu gostei. e o Guilherme Schaefer, teu sócio. né? Exatamente. Então foi um desafio grande, porque o que acontece? Guilherme é engenheiro. O Guilherme é o engenheiro agrônomo responsável pelo projeto, até porque tem que fazer o estudo da espécie, de onde pode colocar, porque não abrir calçada, tem a questão de fiação, burocrática com as prefeituras também, com as autorizações, então tem toda essa parte por trás de tudo isso, né? Mas foi bem, como é que eu vou te dizer, desafiador, porque hoje eu tenho um material para divulgar. Hoje já se sabe, eu já tenho cliente. Tá lindo o case, né? E eu não tinha nada. Vamos mostrar de novo essa parte de dentro aqui, que aqui mostra as ações nas escolas. Isso, mostra das escolas. Esse daí é de Ivoti. Olha aqui, fecha aqui, por favor. Pode continuar falando. Então, foi muito difícil eu ligar para empresas, e foram mais ou menos 200 empresas que eu planilhei e que nós ligamos, oferecendo o projeto, a ideia. Foi, na maioria delas, a ideia é fantástica, mas vocês têm um modelo da placa? Vocês têm um modelo, ou vocês já fizeram isso? Esse é o nosso modelo de certificado, que toda empresa também recebe, que tem alguns Que patrocinadores. evidentemente é bom demais receber isso, mas não é o mais importante. Não é né? o mais importante, mas a gente Você tá acha... fazendo um baita trabalho pela sua comunidade, né? Então, eu até gostaria... Todo material reciclado, evidentemente. Eu até gostaria de citar os nomes das que fecharam a primeira piloto, as que deram crédito Fica para à nós, vontade. Rodrigo. Fevale, Unimed, Acorel, foram Retiburgo, foram algumas das empresas que, sem ter material algum, confiaram em nós e nos deram a oportunidade de iniciar esse projeto. E eu adorei Depois foi muito mais fácil, esse né? mimo aqui. Esse mimo tá fantástico. Eu vi lá na loja do Beto, na Tecnolar. Evidentemente, eu já conhecia o projeto quando foste lá a primeira Sim, vez. a primeira vez nós estavas lá. prontamente, né, adoramos a proposta. Sim. O Beto logo fechou contigo, né? Mas eu achei lindíssimo esse mimo é uma coisa linda de tu ter lá no teu escritório, né? Qualquer empresário Sim. dizendo eu participo desse projeto. A Oncocinos já participou de uma edição, se não me engano, da primeira, a piloto. Disso. Se tu chegasse lá, tu olhava na recepção, o nosso mimo, sabe? Então, vocês imaginam o desafio que foi para nós iniciar isso, sem ter nada. Hoje a gente tem todo esse material. E a as gente empresas tem renovando. Né? as empresas renovando. Jomo é uma empresa que disse já para nós, Ivoti e Novo Hamburgo, toda edição nós estaremos Uma com vocês. multinacional alemã. Sim, nós estaremos com não vocês. Instituto da Face, igual, Novo Hamburgo aqui. Tecnolar agora novamente renovado, vai estar junto com a gente também. E entre outras empresas, né? Cicobi também fechou com a gente em Ivoti, então a gente está conseguindo nosso objetivo de cada vez plantar mais, de cada vez conseguir conversar com mais crianças, e é muito interessante. Tu tem que ver. Rodrigo, uma das coisas que eu mais adoro é ir nas escolas, porque as crianças interagem. Elas falam o que elas querem, elas dizem o que elas fazem com as árvores, onde tem uma árvore. Então, é uma experiência fantástica. Eles realmente gostam muito da nossa visita. É experimentativo, né? De novo, o que a gente está falando aqui. Né? E eu lembro quando a gente fazia, não sei se fazem nas escolas isso ainda, Bruna, tu que é mais jovem aqui dessa turma, se faz ainda aquela plantio do feijão no algodão. Se faz isso ainda, será? Olha, Tu fez isso, eu Bruna? fiz isso. Eu vi a filha de uma amiga minha esses dias, eu fui na E eu casa. vi o nosso ministro Marcos Pontes, que é empresário, evidentemente, mas acima de tudo foi o primeiro brasileiro a sair da órbita da Terra, enfim, está no espaço, falando da importância da pesquisa, da importância do desenvolvimento de ações assim como essa, de pequeno gesto de ver uma vida florescendo, crescendo ali. E como tu falaste antes, a questão do emocional, do que toca o cliente, né? Do objetivo. Poxa, eu estou fazendo marketing, mas só um pouquinho. Eu estou fazendo mais do que isso, eu estou deixando um legado. Talvez É um impacto... novo modelo de negócio. Né? Então, na verdade, primeiro tu começou a vender uma ideia, né? Tu vendeu uma ideia, uma ação, né? Com uma comunicação que não era convencional. Tá, mas eu vou investir, mas minha marca vai aparecer aonde? Vai aparecer numa placa ali junto com uma planta. Né? Então tem todo esse diferencial. E ao final, né, a empresa ainda ganha um mimo que ela tem o orgulho de ostentar e mostrar que participou dessa ação. E as fotos, né, Ingrid? Todo mês a gente passa as fotos. Então, o cliente ele pode
fazer o que ele quiser É uma com experiência. isso. É uma O Copete experiência está na completa. audiência, disse que está bem baixo o nosso áudio, Pedro. Pediu para dar um ganho aí no nosso áudio, por favor. Desculpe. Não, digo, é uma experiência, né? Ela tem um projeto que realmente é ela está vendendo uma ideia completa, né? Não é só um produto, Eu não é só um acho que serviço. o Marcos Fábio Copete só nos lembrou que entra Motores na TV às Acho que 22 era horas, por isso né, mesmo que ele Bruna? quis dar o seu ar da Vamos graça. encaminhar para o nosso ponto final, já que nós estamos com 21 horas e 55 minutos. Nossa, passou muito rápido. Patrícia Rosa, obrigado pela presença. Fiquei feliz da tua presença hoje na nossa reunião. Vem aí dia 2 de abril, Vale TV Show. Comemoração aos 10 anos da Vale TV. Tem uma equipe forte aí que está trabalhando, né, Rodrigo? Para esse grande evento que vai acontecer lá no Teatro Fevale. Vamos manter em suspense ainda a programação. Com certeza o pessoal vai adorar. E é muito fácil, né, participar. Todos estão convidados. É só chegar na bilheteria do Teatro Fevale, ou vir aqui na Vale TV, ou ir pelo ingresso do RU, dizer que viu a Patrícia Rosa falando, que é amigo da Patrícia, paga R$40 e entra daí. Né? É isso, né, Paty? Vai ser Rodrigo, um grande show. quero agradecer, então, a oportunidade de estar com essas meninas aqui, com o menino Rodrigo também. Eu estou estruturando uma palestra ali para o mês da mulher, que é justamente assim, ó, eu saí de casa com 20 anos, ganhando R$300, decidi morar sozinha e tal, quero ter minha vida, vou batalhar, vou fazer aquela coisa de mulher que a gente quer vencer e provar pra gente que a gente pode e tal. Isso há 21 anos atrás. E eu vejo que, fazendo uma avaliação, assim, ó, eu vejo que nessa busca nossa de tu querer crescer profissionalmente e tal, e pessoalmente, a gente se desconecta de algumas coisas que a gente gostava. Eu, por exemplo, a escrita, que era algo que eu realmente gostava muito de escrever. Então, eu acabei, num momento de inspiração, escrevendo um texto falando por onde anda aquela menina, né? Astuta, cheia de sonhos. E se tornou um texto assim, muito bacana, que eu quero desenvolver uma palestra sobre isso. A gente pode ser empoderada, a gente pode chegar assim em qualquer lugar, mas que a gente não esqueça a nossa menina. Então, eu deixo a pergunta aqui para as gurias. Por onde anda a menina de vocês? E para ti, Rodrigo, também. Por onde anda o teu menino? Bom, não precisa responder, é só uma Não. retórica. Vou pensar sobre Podem isso me depois. mandar pelo Face, inbox, reflexão. pelo WhatsApp. Muito bem. Suzana Eberhard, do projeto Arborizar. Abraço para o Guilherme Schaefer também. Obrigado pela tua presença, parabéns pelo teu trabalho. Tuas Nossa. considerações finais. Eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui. No início eu até estava um pouco nervosa, mas, gente, é fantástico. Tu te sente em casa, no sofá, conversando com esse pessoal. Eu adorei as meninas, adorei essa ideia que a gente trocou aqui. Poder falar um pouquinho desse projeto, que eu tenho muito carinho por ele, né? Que a gente quer que cresça cada vez mais. Gostei também, vou pensar sobre o teu questionamento. Cadê a menina, né? Porque se não dá tempo nem de ir no cinema, onde está a menina, né? Vou procurar por isso também. E, gente, agradeço também a troca de experiência com essas meninas. Gostei muito. Não é contigo e com vocês elas. que querem que o projeto cresça cada vez mais. A humanidade quer e precisa. Projetos como esse cresçam cada vez mais. Então, Sucesso para vocês, que esse é o sucesso Muito da obrigada, humanidade Rodrigo. também. Muito obrigada. Ingrid Sherding Mello, da Design de Raiz, professor da nossa FEVAR, da FACAT. Adorei tua presença, seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada, eu agradeço imensamente o convite, né? Poder estar aqui conversando com vocês também, foi ótimo, né? Esse bate-papo. E é muito interessante porque a gente é diferente, mas a gente também se conecta, né? Em diversos pontos quando a gente está conversando sobre os assuntos. Então, acho que isso é o fantástico, sensacional. Quem quiser me encontrar aí na internet, nas redes sociais, né? O site da minha empresa é designderaíz.com e no Facebook Design de Raiz, tá? E essa semana eu também estava bem agitada, né, em formação docente, né, tanto na Fevale quanto na FACAT. E foi trazida uma reflexão muito interessante essa semana que me tocou bastante e eu gostaria de também compartilhar com vocês, que é sobre a diferença entre os laços e os nós, né?
Os laços é aquilo que nos une, mas aquilo que não nos prende, né? E os nós, às vezes, são aquilo que pode nos machucar, né? E pode estar ali de uma maneira difícil de desatar e apenas por obrigação. Então, o que significa isso? Que nós possamos fazer o nosso trabalho e as nossas atividades como se fossem laços, né? E não como nós de obrigação. Viu? Tu perguntou onde é que estava a menina, ela te respondeu com filosofia na veia. Agora fica para ti pensar ali. Onde estão os nós, onde estão os laços na tua caminhada. A menina da Vigília Nerd, a videomaker Bruna Monteiro, querida amiga da nossa Vale TV, parceirona de todas as horas. Obrigado pela presença. Parabéns pela estreia na nossa estação. Obrigada, eu que agradeço. Ô, Bruna, tu vai voltar várias vezes aqui, tá? Voltarei, com certeza. E o seu Carlos também. Eu mandei um abraço para ele, tô esperando ele aqui. Faz dias que ele não aparece também. Vou deixar, quero agradecer o convite. Foi muito bacana estar aqui nessa conversa tão engrandecedora com essas mulheres maravilhosas e com o Rodrigo. Até comigo, né? Até com o Rodrigo. E deixar o recado, né? Vamos ter empatia, vamos pensar no outro, vamos ser nós mesmos. Acessem o site vigilianerd.com.br. Todos estão convidados para o evento da Vale TV no dia 2 de abril no Teatro Fevale. Tu também participa da... Que eu também participo, da né? organização, Da organização, exatamente. Forte parceria sempre com a Vale TV. E vamos prestigiar o audiovisual, nosso cinema, as grandes obras que estão aí para fazer a gente refletir, para fazer a gente rir, chorar, mas sempre pensando sobre o mundo ao nosso redor, né? Muito obrigada. Ô, Bruna, o povo quer saber, domingo é tipo o final de campeonato, assim, acorda às 6 horas da manhã, prepara churrasco, como é que vai ser a expectativa para a chegada do Red Carpet? Pra mim é assim, depois do sabe? Oscar? A gente planejou um rolê, assim, de ir de vestido, de gala, fazer... Mesmo? Mesmo. Onde vai ser esse rolê? Ah, é confidencial, tá? Tá, mas não é aberto ao público? Não vai ter convites também? Olha, numa próxima edição, quem sabe, né? Tá bom. Mas acho que vale ali reunir a família, sentar, tomar um chimarrão, fazer um aperitivo ali e assistir ao Oscar. Qual é a bebida preferida pro Oscar? Um champanhe, um espumante? Acho possível? que cabe. Gente, tô arrepiado aqui, o Copete mandou uma mensagem, que coisa linda, 26 minutos do primeiro tempo. E o nosso Avenida, o Unida, ali de Santa Cruz do Sul, segundo time de Santa Cruz do Sul, né? Tá metendo 2-0 no Corinthians. Copete, me desculpa não acreditar em ti, é que é tão bom, eu fui pro site da Globoesporte.com. Tá metendo 2-0 no Corinthians. Tomara que o Corinthians não consiga fazer nenhum outro resultado. Lindo demais isso, a gente torce demais, não só pelo Fabiano, evidentemente, pelo futebol gaúcho, pelo bom futebol, pelo Davi contra o Golias, quem nunca, né? A gente fica por aí, vem aí, Marcos Fábio Copete, Motores na TV, nós voltamos amanhã a partir das 21 horas ao vivo com vocês. Amanhã a gente vai falar de bitcoins. Até lá.